soja e milho seguem pressionados nos mercados futuros internacionais pelo início da colheita lá nos Estados Unidos e também a perspectiva também do início de colheita aqui no Brasil. Eu vou conversar agora com Emanuel Zulo Godinho, que é analista agrícola da Coatol, Comércio de Insumos Agropecuários. Ele fala de Toledo, lá no Paraná. Tudo bem, Zulo? Tudo bem, Lu? Tudo jóia. Zulo, qual é a perspectiva para o início da colheita de soja aqui no Brasil? Bom, Lu, a perspectiva agora começa a ficar melhor, até por causa que estamos vindo aí de uma época de seca, mas agora já começou a mudar o clima e começou a vir as chuvas, principalmente aqui na região oeste. E aí o povo já está, principalmente aqui na nossa cerealista, o pessoal está entrando, pegar já a semente para entrar para campo. Então a perspectiva é de ter um aumento de área de soja e uma redução de área de milho, né? Principalmente por causa da questão dos preços, né? Onde e quando vai começar a colheita aqui no Brasil? Depende, Lu. Se nós estivermos falando de Paraná, vamos começar a falar aí que fevereiro, mais ou menos, já tem alguma coisa. Mas se nós começarmos a subir pelo mapa, na questão do centro-oeste, ali no Mato Grosso, tem aquelas sementes super precoce que o pessoal planta em meados de agosto, comecinho de setembro, para colher em dezembro, para entrar depois com o plantio do algodão, né? Então, acreditamos aí que, claro, o volume maior seria fevereiro em diante, mas já vai ter um pouco de soja aí no final desse ano aqui para o pessoal entrar com o plantio do algodão, até pelas questões do preço também que tá bom, né? Zulo, e esses prazos de colheita, isso deve ter algum impacto nos preços da soja? Sim, sim, eu acho que, na verdade, o grande foco do mercado internacional hoje não é nem a questão do plantio e da colheita, mas assim, contar os números do estoque, estoques de passagem e estoques finais, porque é esse aí que vai realmente demandar os preços da soja de hoje até meados de junho do ano que vem. E o que deve acontecer? Aí sim, então, a ideia é o seguinte, eu analisando alguns dados vindos dos Estados Unidos, Brasil e outros países, podemos dizer que mesmo tendo uma boa produção aqui no Brasil, não, vamos pensar que não vai ter perdas, o mercado vai continuar com preços bons. Primeiro pela questão do câmbio também, porque está se estabilizando na questão do dólar a R$ 2, e a questão também pela questão da soja, porque os estoques estão baixos. A demanda continua sendo maior ainda esse ano. Aí até que saiu uma notícia, até que agora a Índia está começando a entrar no mercado internacional. Então, quer dizer, são mais gente para comer, aí a demanda vai ser maior ainda. E no mercado do milho, Zulo, como estamos? O mercado do milho eu também sou bem otimista para esses preços, tá? É claro que tá tendo essa barrigada aí que é economia pura, tá? Eu digo o seguinte, entrou milho, o preço vai cair, mas a tendência é altista, até porque perdas fortes nos Estados Unidos, já estamos vindos aí de três anos aí de perdas no Brasil aí, então assim, voltando a falar de novo em estoques baixos, estoques muito próximos de um patamar de pressão, e aí acontece da elevação dos preços. Ok, Zulo. E agora falando um pouco de café arábica, houve alta acentuada desde o fim da semana passada e hoje uma inversão. Qual é a tendência para o café arábica no mercado futuro internacional? Bom, o café é uma coisa até que engraçada, porque nós podemos dizer o seguinte, tá antecipando o frio nos Estados Unidos, tá? O hemisfério norte está vindo com um frio um pouco mais intenso, tá? A Europa também. O que está acontecendo? Está aumentando a demanda de café. E aí o que está acontecendo? Os cafeicultores estão segurando, estão retraindo a oferta do café com uma demanda maior do que em relação ao mês passado, o preço tende a subir mesmo. Hoje aí na bolsa, aqui na BMF, nesse exato momento, está US$ 231 a saca, tá? Para dezembro de 2012, e subindo 0,22%, pouco em relação à forte que teve ontem, mas agora a volta é o que eu disse, a tendência é um pouco de alta por causa do frio e a demanda por bebidas quentes é bem maior, né? Ok, Manuel Zulo Godinho, muito obrigada pela sua participação aqui no site Lapresse. Eu que agradeço a atenção, um abraço a todos. Ok, obrigada.
Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.